Você sabe o que significa a palavra pecado? Onde o pecado nasceu? No céu ou na terra? Será que o pecado faz parte da nossa natureza? Ou meramente é um ser estranho dentro de nós? Será que todo homem realmente é pecaminoso? Será que o pecado existe cura? Essas e outras questões serão respondidas nessa videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Razão da Nossa Fé, assim cremos e assim vivemos. E hoje nós chegamos à lição de número 6. E a lição de número 6 tem como título A Pecaminosidade Humana e a Sua Restauração. A leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, do verso 12 ao verso de número 21. Hoje nós vamos falar sobre o pecado. E falar sobre o pecado, falar de pecado e falar do pecado em uma sociedade, ou melhor dizendo, em uma cristandade triunfalista, realmente é um desafio. Então, meu professor, então, minha professora, eu e você, nós teremos um grande desafio. Por quê? Porque nós vamos falar sobre o pecado, nós vamos definir o que é pecado, e nós estamos vivendo em uma sociedade, em uma cristandade absolutamente triunfalista, aonde nós vamos vencer, aonde nós vamos prosperar. O pecado é uma doutrina, é um elemento estranho dos nossos cultos, ou seja, não se fala sobre o pecado, não se combate sobre o pecado. Então, por isso eu digo que falar do pecado ou falar de pecado em uma cristandade triunfalista realmente é um desafio nosso. E eu e você, como verdadeiros educadores, não podemos fugir desse grande desafio. Então hoje a proposta da nossa aula é falar sobre o pecado, tá? Eu volto a repetir, o pecado, ele é uma matéria teológica, tá? E dentro da teologia, a teologia sistemática dá uma nomenclatura para estudarmos o pecado. Então o pecado é uma matéria teológica muito profunda, muito extensa, aonde deu-se o nome de amartiologia. Então a matéria chamada amartiologia significa estudo sobre o pecado. Se você quiser conhecer mais profundo a matéria amartiologia, eu vou deixar um link aqui, tá? Sobre o curso de teologia online. É isso mesmo, é um curso totalmente online, onde você pode estudar teologia diretamente da sua casa, no seu carro, no ônibus, na fila do banco, ou seja, é completamente online, tá bom? O link já passou aqui ou está na descrição do vídeo. Vocês clicam aqui, muitos irmãos já se matricularam, muitos irmãos já estão fazendo o curso de teologia online. Então, se você ainda não fez, ou se você já fez há muito tempo teologia, você precisa se reciclar. Então, clica no link que está aqui embaixo, que eu já deixei aqui em cima, aonde você vai conhecer uma faculdade fantástica, aonde você vai poder estudar teologia totalmente online em qualquer lugar deste Brasil. Então não perca essa grande oportunidade de se aprofundar ainda mais no tema amartiologia. Então hoje nós vamos estudar sobre a origem do pecado. A nossa aula vai focar na definição, o que é pecado e como restaurar. E será que existe um remédio para o pecado? Então, basicamente, essa vai ser a nossa proposta, tá? Definir o que é pecado e apontar a solução para o pecado. O tópico primeiro diz assim: definindo os termos. Ponto 1, pecado. Ponto 2, os termos avon e pechá. E o ponto 3, o que é pecado. Vamos voltar para o ponto 1.
Tá? O que nós precisamos aqui? Ponto 1 vai falar sobre pecado. Tá? Definir o termo pecado parece ser simples, mas pode ser um pouco complexo. Tá? Parece ser algo simples, mas embora ele é muito complexo. Eu quero dar uma pequena definição, uma definição muito simples, uma definição muito singela o que é pecado. Tá? No meu ponto de vista, pecado é tudo aquilo que nos separa de Deus. É tudo, tá? Aquilo que nos separa de Deus. Muitas pessoas, no decorrer da nossa caminhada, eles vão... Claro que a sociedade é evolutiva e tem comportamentos, tem coisas que nós fazemos hoje que não era feita na era bíblica. E a pergunta é pecado fazer isso ou não é pecado fazer aquilo? Por exemplo, na época bíblica não tinha, por exemplo, o esporte futebol, um ato muito combatido dentro da minha igreja, da minha denominação. Eu acredito que a denominação da maioria de vocês, a Assembleia de Deus. Tá? Perceba que naquela época não existia esse conceito de jogar futebol. Hoje existe o jogo de tênis, de futebol, existe várias outras atividades não esportivas que nós perguntamos se é ou não é pecado. Então preste atenção, o que é pecado? É tudo aquilo, ou seja, aquilo que a Bíblia define ou aquilo que a Bíblia ainda não define. Por quê? Porque não era da época. Tá? É tudo aquilo que nos separa de Deus. Então preste atenção, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu faço e que me leva mais longe para Deus. Ou seja, tudo aquilo que eu estou fazendo, que está me distanciando do eterno, é pecado. Tá bom? Tudo aquilo que eu faço que me distancia do eterno é pecado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, o trabalho. Trabalhar é pecado? É claro que não. Mas o excesso do trabalho, ele pode se tornar um pecado. Pecado. Perceba que o trabalho ele é bíblico, ele é honesto. O pecado, o trabalho, ele louva a Deus. Mas quando eu excedo o trabalho, e aí entra a ganância, aí entra aquele desejo descontrolado de ter bens materiais, de acumular riqueza nessa terra, aí eu cometo pecado. Vocês conseguiram entender que pecado então é tudo aquilo que nos separa de Deus. O nosso autor ele coloca o termo genérico. Tá? A palavra pecado em hebraico é ratá ou ratat. Esse termo genérico ele significa o que? Errar o alvo. Ou seja, você tem um objetivo, você tem um foco e você nesse foco você desvia do caminho. Por exemplo, para eu sair de Americana e ir para São Paulo, eu preciso, por exemplo, o único caminho seria a Via Bandeirantes. Eu sei que existe, eu posso ir pela Dom Pedro, eu posso ir pela Anhanguera. Mas, por exemplo, se existisse somente uma rodovia chamada Bandeirantes, ou seja, o único caminho para eu chegar de forma honesta em São Paulo seria a Bandeirantes. Mas se eu fazer algum desvio, se eu sair da minha rota, ou seja, eu estaria pecando, eu estaria saindo do meu alvo. Então o que é pecado? O que é o termo ratat ou ratá? Significa errar o alvo. Tá? Errar o alvo. Queridos, é tão interessante que ratat significa errar o alvo. O nosso autor citou Juízes, capítulo 20, verso de número 11, onde a Bíblia diz que os soldados de Benjamim, da tribo de Benjamim, eles eram canhotos, e eles tinham uma perícia tão grande que eles pegavam uma pedra, tiravam da sua funda e jogavam com a mão esquerda. E quando eles lançavam essa pedra, eles eram tão peritos no tiro, que a Bíblia usa uma hipérbole, uma precisão, que ele acertava um fio de cabelo, ou seja, o alvo deles era preciso. E é tão interessante que a Bíblia usa o termo
yahat, ou seja, eles não erravam o alvo. Ou seja, eles eram peritos, eles sempre focavam o alvo. Então o que vocês precisam entender? Que a palavra hatat, que significa pecado, é um termo genérico. Mas na Bíblia existem vários tipos de pecado. Mas uma coisa que vocês precisam entender, que o hatat, o hatá, ele é aquele que erra o alvo. E qual é o meu? Qual é o teu alvo? O nosso alvo é o eterno. O nosso alvo é adorar a Deus. Então tudo aquilo que eu faço que desonra a Deus, eu estou errando o alvo, eu estou pecando. Ok? Então o termo pecado ele é um termo genérico, aonde existe vários tipos de pecados, existe vários tipos de modalidades de pecado. É isso que o nosso autor vai tratar no segundo ponto, o termo avon e o termo pechá. Então, em hebraico, o termo pecado é hatat ou hatá. Na Septuaginta, trouxe o termo amartiologia. Tá? O termo amartiologia é um termo que engloba as 24 expressões de pecado dentro do hebraico. Então, no hebraico, segundo o nosso autor, existe 24 expressões que denotam pecado. A Septuaginta trouxe ela reuniu essas 24 ideias de pecado em uma palavra, na palavra amartiologia. Aí talvez você pode estar me perguntando, Fábio, mas a palavra anomia não significa pecado? A palavra anomia significa lei. O a significa contrário à lei. Na verdade, a palavra anomia traz a ideia de você descumprir a Torá, porque a palavra anomia significa lei. E no hebraico, lei significa o que? A Torá. E Torá, eu já expliquei numa videoaula aqui, que não significa lei necessariamente. A Torá vem de um termo hebraico que significa Iará. Inclusive essa videoaula eu dei lá em São Paulo, junto com meu amigo Dr. Caramuru. E eu expliquei naquela oportunidade que o termo Torá vem de uma raiz hebraica Iará. E Iará significa lançar com alvo, lançar na direção certa. Então a lei de Deus, a Torá, significa instrução, significa ensinar para atingir o alvo. E qual é o alvo? Glorificar a Deus. E toda vez que eu erro o alvo, eu cometo um hatat, eu cometo um pecado, eu erro o alvo. Tá? E como eu erro o alvo? Existem várias maneiras. O nosso autor deu duas nomenclaturas, que é o ponto 2. Tá? Então existem duas maneiras de errar o alvo. É claro que existem muitas outras maneiras, mas ele traz para nós aqui dois termos em hebraico. Primeiro termo é o termo avon, tá? E o termo pechá. Tá? A língua hebraica ela é muito rica nas nomenclaturas para especificar atos específicos de pecado. Mas o que é avon? O que é pechá? Vamos entender. Avon tem a ideia de desviar-se de um padrão ou de torcer aquele padrão. Então vamos entender aqui. O que é avon? Avon tem a ideia de distorcer. Avon tem a ideia de desviar de um padrão. Por exemplo, qual é o padrão da Bíblia? O padrão da Bíblia, por exemplo, é a bondade. E qual que é o desvio da bondade? A maldade. Qual é o padrão da Bíblia? Justiça. E quando eu desvio do padrão da Bíblia, o que eu cometo? A injustiça. Por exemplo, qual é o padrão da Bíblia? O amor. Quando eu torço o padrão, quando eu desvio o padrão, eu cometo o quê? O ódio. Vocês conseguem entender que o avon é distorcer um padrão? É eu me desviar
do padrão. E uma coisa que nós precisamos entender que é o seguinte: o termo avon significa dentro do hebraico uma vontade intencional, ou seja, é de propósito que eu vou odiar. É de propósito que eu vou cometer injustiça. É de propósito que eu vou ser uma pessoa maldosa. Eu quero fazer maldade. Eu quero ser injusto. Eu quero odiar. Ou seja, é uma predisposição. É uma intenção voluntária. Eu quero fazer isso. Então, o termo avon significa desviar-se do padrão. Porque a Bíblia tem um padrão. E quando eu me desvio desse padrão, de forma intencional, eu cometo o pecado chamado avon. E o que é pechá? Pechá, olha que interessante. Ainda tem uma outra ideia do avon. Uma outra ideia ainda que está conectada quando a pessoa tem a intenção de distorcer a palavra de Deus para alguns fins. Por exemplo, para fins egoísticos, para fins egocêntricos, para fins financeiros. Ou seja, quando eu pego a palavra e de forma intencional eu produzo para mim egocentrismo, eu produzo para mim vantagem financeira. Sabe essas pessoas que ficam brincando com a fé das pessoas? E usa a palavra de Deus de forma intencional para tirar proveito lucrativo, para se auto-enriquecer. Essas pessoas estão cometendo o pecado de avon, ou seja, de uma forma intencional. Eles usam a palavra de Deus, eles torcem o padrão, eles desviam do padrão para se auto-enriquecer, para o egoísmo próprio, para tudo aquilo que vai satisfazer o seu próprio ego. Ou seja, porque o padrão bíblico é o outro. O padrão bíblico é que eu devo pensar no meu próximo, eu devo proteger o meu próximo, eu devo doar ao meu próximo. Mas percebe que quando eu desvio esse padrão, o que é do próximo, eu quero. É esse, como termina o último mandamento da Bíblia, ou nós temos as 10 palavras, e a última palavra das 10 palavras é: não cobiçarás o que é do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, os bens do teu próximo, ou seja, tudo que é do outro não queira ter, ou seja, tudo que é do outro não inveja. Ou seja, então vocês conseguiram perceber que a ideia de avon é distorcer um padrão. Então existe o padrão da bondade, eu sou maldoso. Existe o padrão da justiça, eu sou injusto. Existe o padrão do amor, eu odeio. Tá? E existe também essa outra ideia que está conectada. É quando eu uso de forma intencional o texto sagrado para me auto-enriquecer, por exemplo, de forma egoística, de forma egocêntrica e para tirar proveitos próprios. Tá bom? O termo pechá. O que significa então o termo pechá? Pechá tem uma ideia mais abrupta, porque a ideia desse pecado é uma revolta contra o padrão. O pechá, preste atenção, é uma revolta contra o padrão. É um rompimento dos relacionamentos, tanto civis quanto religiosos. O pechá é uma revolta. O pechá é uma quebra dos compromissos, é uma quebra dos acordos contra os mais fortes. O pechá é uma revolta contra uma autoridade superior. O pecado do pechá é o pecado da insubmissão, é o pecado da quebra da aliança. O pechá é o pecado da rebelião. Quem está dentro desse pecado do pechá, ele não aceita ser controlado por ninguém. Ele não aceita que o Eterno reina na vida dele. Ou seja, ele começa a caminhar com as suas próprias pernas. Ele não aceita receber ordem de superiores. Ele não aceita a soberania do Eterno. Então, quando eu quebro a aliança, quando eu quebro o acordo com o superior, eu estou cometendo pechá. Ou seja, é uma revolta contra o padrão. Qual é o padrão? É eu ser dominado por alguém. Qual é o padrão? É eu
e você sermos servos e não senhores da nossa vida. Quando você toma decisões exclusivamente pautadas na tua inteligência, sem consultar o Eterno, você e eu estamos cometendo o pecado de pechar. Então percebeu que o pechar é uma revolta contra o sistema? Eu não aceito ser controlado por alguém. Eu não aceito porque Deus fez esse plano para a minha vida. Eu não aceito esta situação que eu estou vivendo. E você tem a consciência de que Deus está te encaminhando. Você tem a consciência de que o que está acontecendo na tua vida é obra de Deus, mas você não aceita. Você não entende o Romanos 12, verso 1, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Eu posso não estar entendendo o padrão neste momento, mas eu tenho que aceitar que Ele é soberano na minha vida. E o que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Então o Pechá tem essa ideia de revoltar-se contra o superior. Aí vem o ponto de número 3. O que é pecado? Nós já definimos de forma muito simples, mas eu acho que é simples, mas é profunda, o termo pecado, que é tudo aquilo que nos separa de Deus. E tudo isso pode incluir o pecado de omissão e o pecado de comissão. O que é o pecado de comissão? Comissão é tudo aquilo que praticamos e que não deveríamos. Ou seja, você sabe que é errado, mas está fazendo. Perceba que o pecado de comissão você tem a ciência que é errado, mas você faz. E o que é omissão? Omissão é quando você sabe que deveria fazer, mas não faz. É aquilo que Tiago diz, você sabe que deveria fazer o bem e não faz. Então você comete pecado. Ou seja, é a omissão. A pessoa está ferida e você nega socorro. Ainda, perceba que isso dentro da Constituição Federal, dentro do Código Penal brasileiro, isso é considerado crime. Existe o crime de omissão, quando você deveria fazer e não faz aquilo que é correto. Tá? A ideia aqui é de fazer o que é correto, ou seja, você sabe que deveria agir de forma correta e você não age, você não faz, então você comete pecado. Então existe essas duas possibilidades, o pecado de comissão e o pecado de omissão. Que é um exemplo de pecado de omissão biblicamente. Sabia que você dobrar o joelho, orar sem fé é pecado? Porque olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz na carta aos Hebreus que importa que aqueles que se aproximam de Deus creiam, tenham fé, que Ele é o que? Galardoador daqueles que o buscam. Então quando você ora, e você levanta da oração dizendo, e eu sabia que Deus não ia me ouvir. Eu sabia que o céu estaria de bronze. Você perceba que você já foi para a oração descrendo, não acreditando. Então quando eu faço isso, ou seja, quando eu sei que eu tenho que me aproximar dele crendo, mas eu não creio, eu cometo pecado. O tópico 2, ele diz assim, vamos achar o tópico 2 aqui, a origem do pecado. Onde nasceu o pecado? Foi no céu ou foi na terra? A Bíblia diz de forma clara que o pecado, ele aparece no céu. Eu vou repetir. O pecado aparece no céu. Eu vou repetir. O pecado aparece no céu. Olha só. O pecado aparece no céu. Mas foi o céu que promoveu, que provocou o pecado? O que vocês acham? Não. Olha que interessante, o pecado, ele inicia-se no céu, ele acontece no céu, mas não foi o céu que promoveu o pecado. Uma outra coisa que eu preciso aprender aqui, que nós precisamos aprender, que você precisa levar isso para a sua classe, observa que não é o lugar que faz o pecado. O céu era o lugar mais impróprio para gerar o pecado. Você não concorda comigo que o céu era o lugar menos, era o pecado, era o lugar assim, menos propício a isso? Perceba que o céu, nós temos a concepção do céu de um lugar de delícia,
um lugar de prazer, um lugar onde habita a presença do Eterno. Aquele lugar, ele era um lugar improvável para que o pecado aparecesse, para que o pecado dominasse o coração das pessoas. Então o que eu e você precisamos aprender, levar para os nossos alunos, que não é o lugar especificamente que provoca o pecado em nós, porque o céu não provocou o pecado, embora ele apareceu no céu, mas ele não foi provocado pelo céu. O ponto 2 diz assim: o pecado no Éden. Aqui eu preciso salientar uma coisa muito importante. O que significa a palavra Éden? Então olha que interessante, a palavra Éden significa delícia. Então jardim do Éden, lugar de delícia. Aí você pode estar me perguntando novamente, olha que interessante, aqui nessa terra, aqui neste lugar, será que o jardim do Éden, um lugar de delícia, poderia ser palco do pecado? Então, mais uma vez, a Bíblia vai transparecer entre as suas linhas de que não é o lugar que promove o pecado. É isso que nós precisamos entender. Não é o lugar que promove o pecado. Eu concordo com vocês que com a evolução do pecado, que me acompanha há muito tempo, já ouviu essa aula minha. Se você ainda não ouviu, corre lá nas aulas de Gênesis, onde eu falo sobre a evolução do pecado. Você sabia que o pecado tem uma medida certa? Por quê? Porque ele é evolutivo. Então, voltando aqui. Então o pecado ele é algo evolutivo. Então lá é claro que no Éden não era o lugar próprio para isso acontecer. Mas a Bíblia está deixando mais uma vez muito bem claro para mim e para você que não é o lugar que promove o pecado em nós. Então note que o pecado aqui na terra ele nasce, ele desenvolve em um lugar chamado lugar de delícia. Aí o texto bíblico vai dizer que quando Adão e Eva pecam, a Bíblia diz que eles estavam nu. E o que significa nu? Eu aprendi, tá? Nós aprendemos que foi a consciência que Adão e Eva estavam descobertos. É por isso que o sexo masculino cobre, no mínimo, a sua parte inferior. Tá? É por isso que nós homens usamos cueca. E é por isso que as mulheres usam as suas roupas íntimas, as suas duas peças íntimas. Ou seja, nós aprendemos que quando eles tiveram a consciência que estavam nus, que estavam descobertos, tá? Nudez fala de descoberto. Olha bem o que eu estou dizendo. Nudez fala de descoberto. Aí eles se cobriram. O próprio Eterno confeccionou para eles uma vestimenta. Aí olha para mim. Olha para mim. Se eles perceberam que estavam nus, que roupa eles estavam vestindo? Adão e Eva vestiam que tipo de roupa? O que eu quero trazer para vocês aqui, que o termo nudez aqui não tem nada a ver com vestimentas físicas. O termo aí no hebraico ele é mais profundo. O termo nudez, ele tem a ideia de tirar a roupa, tem a ideia de tirar aquilo que nos protege, aquilo que nos traz segurança. Você já sonhou em algum momento da sua vida você nu pela rua? Eu já sonhei. É horrível isso. É horrível. Nós sentimos aquele sentimento de angústia, nós queremos se esconder de todos, nós queremos alguma coisa que nos cobre a nossa vergonha. Então perceba que Adão e Eva, eles estavam cobertos da glória de Deus. E o pecado tirou essa cobertura espiritual. E eles perceberam então que estavam nus. Então olha o que eu vou dizer agora, Fábio, mas a Bíblia diz que Deus os vestiu, sim. Mas perceba que o exterior era reflexo do interior. Olha, eu vou repetir, perceba que
o exterior, o ato de ele se vestir, de ele se colocar, de Adão colocar um terno, é claro que ele não colocou um terno, mas ele colocar uma calça, uma camisa, era um sentimento, era um ato exterior daquilo que eles estavam sentindo interiormente. Era uma forma de externar a sua parte espiritual. Então perceba que o pecado tirou o que? A glória de Deus. O pecado desvestiu ele. O pecado trouxe uma nudez para ele. Trouxe o que? A sensibilidade de desprotegido. Ou seja, tirou aquela roupa que os protegia. Tirou aquilo que trazia segurança para eles. Tirou aquilo que dava a sensação de alívio para eles. Então quando eles perceberam que a glória de Deus saíram deles, eles entenderam então que tinha pecado contra o Eterno. Tá? Essa revelação é muito forte sobre a nudez. Tá? Então perceba que simplesmente o ato de vestir uma roupa ali no Jardim do Éden nada mais era do que uma revelação daquilo que estava no interior da alma de Adão e Eva. Ou seja, eles perderam a glória de Deus, eles perderam a proteção, eles perderam o cuidado de Deus e eles sentiram aquele senso de incapacidade, aquele senso de... eles perderam o norte. Ele falou assim, nossa, olha a besteira que eu fiz. Olha aquilo que nós fizemos. Nós estamos agora desnorteados. Ou seja, nós estamos descobertos da glória e da proteção do Eterno. E agora nós seremos penalizados. Então perceba, olha o que o pecado fez. O pecado, ele nos rouba a glória de Deus. O pecado tira a presença do Eterno na minha e na tua vida. O ponto de número 3 vai falar sobre a universalidade do pecado. O pecado faz... eu quero fazer uma pergunta para você. Será que o pecado faz parte da nossa essência? Nós fomos criados para pecar? Então, olha que são duas perguntas. O pecado faz parte da nossa essência? Deus nos criou com o pecado? Ele nos criou com uma potencialidade para pecar? Aí a outra pergunta, fomos criados para pecar? Então, olha que interessante isso. Eu quero deixar uma coisa muito bem clara para vocês, que nós não fomos criados para pecar. Eu vou repetir, nós não fomos criados para pecar. O pecado não faz parte da essência do ser humano. Quando Deus cria o homem, a Bíblia diz que ele cria a imagem e semelhança do Eterno. Ou seja, ele cria parecido com ele mesmo. E nele não há pecado. Nele não há nem possibilidade do termo pecado. O alvo dele é muito bem estabelecido. Sabe por quê? Porque ele mesmo é o alvo. Eu sei que isso é complexo, isso é um estudo dentro da unidade de Hashem, dentro da unidade do Eterno, mas então perceba uma coisa, nós não fomos criados para pecar, e nós não fomos criados com a essência do pecado. Como dizem alguns teólogos, o pecado é um acidente do nosso percurso, não é nem do percurso do Eterno, o pecado é um acidente do nosso percurso. Por isso que quando Cristo vier nos arrebatar, a Bíblia diz aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, e o que é corrupto se revestirá da incorruptibilidade, porque lá para onde nós vamos, o pecado não pode entrar. Nós voltaremos a ser aquilo que Adão era. Ou seja, a palavra ser humano, a palavra Adam, voltará na essência, ou seja, sem pecado. O pecado, na verdade, ele é um intruso na minha e na tua vida. O pecado um dia vai ser retirado de nós. E quando ele for retirado, nós voltaremos a ser quem nós deveríamos ser. Verdadeiramente, seres humanos. Tá bom? Isso é muito profundo. Ponto 3, tópico 3. A solução para o pecado. Ponto 1. Nem tudo está perdido. Isso é um alívio para a nossa alma, né? O pecado, ele mexeu com as nossas emoções,
com os nossos sentimentos, com o nosso intelecto. O pecado ele mexeu com o ser humano. Ele foi um intruso, ele entrou dentro de nós e nos deu um pagamento. Ele nos paga. De que forma? A morte. A morte é uma prova viva de que todos os seres humanos vivem em pecado. Que todos os seres humanos têm a marca do pecado. A morte é uma prova viva dessa universalidade do pecado. Deixa eu dizer uma coisa. Todos os seres humanos, eles têm o pecado em si. Eles carregam essa marca do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém escapa do pecado. Tá? Ninguém escapa do pecado. Mas aí temos uma solução, que nem tudo está perdido. O pecado realmente nos impossibilita de nos aproximarmos de Deus com as nossas próprias forças. Então o pecado ele neutralizou nossas forças. O pecado ele nos impossibilitou de nós próprios irmos atrás de Deus. Olha o que diz Efésios capítulo 2, verso 1, que nós estávamos mortos em pecado e em ofensas. Nós estávamos mortos em nossos próprios delitos. Ou seja, a Bíblia nos diz que nós estávamos mortos. E o que é morte dentro da Bíblia? É separação, é rompimento. Então o que o pecado fez? Ele nos separou do eterno. Nós ficamos aqui e Deus ficou aqui. E Isaías diz que existe um abismo intransponível entre o homem e o eterno. E quem provoca esse abismo chama-se pecado. O pecado impossibilita destes dois seres se comunicarem. O pecado impede que esses dois seres se comuniquem, vivem em plena harmonia. Então morte tem a ideia de separação. Tá? Então nós estávamos mortos. Então a morte significa a incapacidade de realizar qualquer ato a Deus. Porque a morte traz a ideia de separação. A morte traz a ideia de esquecimento, de inércia. A morte, ela traz a ideia de querer estar perto, mas de não encontrar. Olha o que eu vou dizer agora. Quando alguém da nossa família morre, alguém muito próximo nosso morre, qual o sentimento que nós temos em algum momento da vida de eu procurar essa pessoa e não encontrar essa pessoa? E isso é muito triste. Já imaginou você perder um filho e de repente você vai no quarto querendo encontrá-lo e você não vai encontrá-lo? Você pode andar em qualquer lugar do mundo, você não vai encontrá-lo. É um desejo de querer estar perto e de não estar perto. Perceba que esse desejo de querer estar perto é um desejo de quem está vivo. Mas a pessoa que eu desejo estar perto não está mais perto de mim, porque ela está morta, ela está separada. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que o Eterno nunca morre, o Eterno sempre estará vivo. E Deus, Ele quer nos encontrar, mas a morte, ela separou. A morte é como Deus querer nos encontrar, e tem uma barreira que impede. Essa barreira chama-se pecado. É por isso que ele precisou providenciar e precisou trazer uma solução para o problema do pecado. Por quê? Porque ele queria nos aproximar, nós dele. Mas ele sabia que nós estávamos mortos. E morto não fala, morto não ouve, morto não tem vontade própria. É por isso que ele precisou intervir. É por isso que ele precisou fazer alguma coisa para que eu e você pudesse estar perto dele novamente. E sabe o que chama-se isso? É graça. É a graça de Deus. Eu me emociono. Sabe por quê? Porque a graça nos possibilita a nos encontrar novamente com Ele. O desejo dele de estar perto de nós novamente existe. Sabe por quê? Porque Ele nos possibilitou, Ele nos trouxe mais perto para Ele. E hoje, eu e você podemos ter um relacionamento mais profundo com Deus. E essa vontade partiu exclusivamente dele. Foi Ele
Que é isso? Porque eu estava morto. Eu não falava, não pensava, não agia, não tinha nenhuma... Eu não conseguia ter força para reagir. É por isso que a Bíblia diz que Ele nos vivificou. Ele nos deu vida novamente. Queridos, então perceba que o termo vivificar partiu dele. Ou seja, o morto, o inerte, o esquecido, aquele que estava longe, agora está perto, porque Ele nos vivificou. Mas como Ele nos vivificou? Ponto 2. Ponto 2 diz a provisão de Deus. E qual foi a provisão de Deus para que nós fôssemos reconectados com Ele? Foi um homem chamado Jesus de Nazaré. O pecado aconteceu na onde? Aqui na terra. Foi o ser humano que pecou. Então nada mais justo do que o próprio ser humano resolver essa problemática, pagar a dívida ao Eterno. Mas nós éramos incapazes de fazer isso. E Deus novamente, com a sua bondade, o que Ele nos faz? Ele nos empresta. Eu acho fantástico isso. Ele nos empresta, porque depois Ele toma de novo para Ele. Porque Jesus está lá em cima com Ele hoje, novamente. Ele nos empresta. Quem? O seu próprio Filho. E a Bíblia diz que o Filho encarnou. João 1:1 diz que o Verbo se fez carne. O Verbo se tornou um igual a mim, igual a você. Porém, sem pecado. Ele se tornou um homem, ele chorava. Ele sentia vontade de fazer ou de não fazer. Ele sentia dor. Ele sentia às vezes um sentimento de não querer fazer algumas coisas. Ele entendeu a tua fraqueza, ele foi tentado. Porém, eu sei que ele não pecou, porque a Bíblia diz que ele não pecou. Mas ele foi um homem igual a mim, igual a você, exceto o pecado que estava longe dele. Mas ele foi tentado para que ele pudesse entender, eu e você, quando nós fomos tentados. Porque não é ser pecado, não é pecado ser tentado. Pecado é ceder à tentação. É por isso que Jesus foi tentado, porque ser tentado não é pecado. Mas ele nunca cedeu a uma tentação. Ele passou pelas mesmas problemáticas da vida, para que eu e você pudéssemos entender que é possível sim viver nessa vida e sair dela vitoriosa com a presença de Deus. É por isso que a provisão de Deus é de duas formas. Ele precisou enviar o seu Filho, para que o seu Filho fizesse expiação pelo meu e pelo teu pecado. E para que ele fosse a nossa propiciação. O que é expiação? Queridos, qual é a ideia de expiação? A ideia de expiação tem a ideia de sacrifício. Tem a ideia de eu me doar para o outro. A ideia da expiação é a ideia de sacrifício. E qual é a ideia da propiciação? A ideia da propiciação é uma ideia onde eu aplaco a ira divina mediante a substituição. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança tinha uma tampa. E em cima dessa tampa ficavam os dois querubins, um de frente para o outro. E nessa tampa, a Bíblia diz que era derramado o quê? Era derramado o sangue para aplacar a ira de Deus. A palavra propiciação tem a ideia de trazer uma outra coisa favorável em nosso lugar. É por isso que João diz que Jesus é a nossa propiciação, porque o sangue que deveria ser derramado através da expiação era meu e teu. Mas o nosso sangue era incapaz de aplacar a ira do Eterno. É por isso que o sangue do seu Filho, é por isso que o sangue de Jesus foi derramado na expiação para produzir a propiciação, para aplacar a ira de Deus contra mim e contra você. E quando a ira de Deus é aplacada, nós fomos reconectados com o Eterno. É por isso que hoje,
através da expiação de Cristo e através da propiciação de Cristo, nós fomos reconectados com o Eterno. Ou seja, Jesus é a outra coisa favorável. Ele nos substituiu na expiação e na propiciação. Sabe por quê? Porque nós éramos incapazes de satisfazer a santidade do Eterno, mas Ele cumpriu piamente a santidade e o propósito de Deus. E hoje nós podemos viver livremente. Hoje eu e você podemos adorar a Deus livremente, porque Cristo conquistou isso para mim e para você na cruz do Calvário. Eu quero terminar essa aula dizendo o seguinte, que o único remédio contra o pecado chama-se Jesus de Nazaré. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Até semana que vem, querendo Deus.